Muito bem-vindo mais uma vez. Aqui estou eu, Pastor Mores, mais uma vez contigo. Um prazer imenso estar aqui com vocês, trazendo ao seu coração, neste dia de hoje, uma mensagem de Deus ao seu coração. É verdade que em momentos de nossas vidas, vem o problema, vem a situação, vem a adversidade. É verdade porque nós entendemos que dificilmente nós vamos conseguir viver uma vida aí contínua sem enfrentar dificuldades. Quando não é dificuldade na nossa casa, é dificuldade no nosso trabalho, às vezes na rua, entre amigos, mas a verdade é que sempre vamos enfrentar um tipo de adversidade. Mas eu quero te lembrar que existe um Deus maravilhoso que o tempo todo Ele está conosco. O tempo todo Ele está cuidando de cada um de nós. A questão é naquilo que nós olhamos ou naquilo que nós enxergamos. Eu quero trazer uma mensagem que está no livro de Mateus, no seu capítulo de número 8. Reflita comigo nesta mensagem, pois talvez essa mensagem possa te ajudar nesse dia de hoje de alguma forma. Eu tenho certeza absoluta de que a mensagem do Senhor, essa não volta vazia. E talvez é o que falta hoje para a sua vida. Mateus, no seu capítulo de número 8, a partir do verso de número 23, que está escrito assim: E entrando eles no barco, seus discípulos o seguiram. Verso 24, e eis que se levantou no mar tão grande tempestade que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Falando de Jesus. Os discípulos, pois, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Salva-nos, Senhor, que estamos perecendo. E ele lhes respondeu: Por que temeis, homem de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se grande bonança. Olha o que está escrito no verso 27. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Aleluias! Nós vamos ver aqui onde o próprio Jesus, junto com os discípulos, ao entrar em um barco para seguir viagem para outra margem ou para o outro lado, Jesus, depois de um dia muito cansativo, ele resolve descansar sobre aquele barco. Mas o problema não está no descanso de Jesus. O problema é que junto com Jesus estavam seus discípulos neste mesmo barco, o qual seguia viagem com Jesus. Só que nós lemos aqui também que quando ele chega no meio do mar, começa uma tempestade muito forte. Começa a levantar ali ondas que cobria aquele barco. E é interessante porque mesmo essas ondas querendo cobrir aquele barco, Jesus continuava descansando. E aqueles discípulos, quando se deparam com aquela situação, e o mais interessante nisso é que nós temos ali dentro daquele barco discípulos que eram pescadores, que eram conhecedores das águas, dos mares, e certamente já tinham também enfrentado algumas tempestades. Mas eles, naquele dia, entenderam que aquela tempestade era diferente, que aquilo que estava acontecendo naquele dia era algo jamais visto por eles. E aí nos faz, em algum momento, também refletir, porque vai existir um momento em nossas vidas que nós vamos enfrentar situações que olhamos para tudo e falamos: mas Senhor, por quê? Por que tanta coisa acontecendo? Mas por que tanta coisa ruim? Tanta coisa dando errado? Talvez coisas que nunca vivemos antes, tantas coisas negativas. Mas eu quero te lembrar de um detalhe. Talvez você não esteja aí dentro de um barco em matéria, mas eu quero te dizer nesse dia de hoje que este mesmo Jesus, que em meio àquela tempestade descansava,
estar contigo nesse dia de hoje, independente de onde você estiver, independente de qual seja a sua tempestade neste dia de hoje. Eu quero te dizer que Jesus está contigo. E eu quero te dizer também que Ele continua descansando, porque Ele sabe quem Ele é. E eu queria te dizer que se você soubesse quem você é em Cristo, você também iria descansar. Porque a palavra do Senhor nos afirma que somos filho do Senhor. E é assim que Ele nos vê. Ele afirma que nós somos filho herdeiro de um Deus que é criador de todas as coisas, de um Deus que tem o domínio e o controle de todas as coisas. Por isso, eu quero que você entenda isso neste dia de hoje. Porque por mais que tudo se mostra difícil, tudo se mostra impossível, que aonde você chega, algo dá errado, aonde você coloca a sua mão, algo de errado acontece. Eu quero te dizer que é hora de você abrir a sua mente e começar a enxergar não mais com os seus olhos carnais, mas com os olhos espirituais. Porque se Jesus em meio a tudo isso, porque Ele está contigo, Ele está com você nessa tempestade, se Ele está descansando, você também vai poder descansar. Sabe por quê? Porque Ele, Jesus, Ele não perde o controle de nada. Por mais que nós olhamos e parece que tudo saiu do controle, Ele permanece no controle de todas as coisas. Afinal de contas, Ele é o Criador de tudo. Ele é o dominador de todas as coisas. Por isso, assim como Jesus, este é o momento de você também descansar. Mas também, talvez, tudo isso que eu falei até aqui não foi suficiente. Talvez você continue assim como os discípulos, desesperado, afoito, sem saber o que fazer, porque nunca viu algo tão extraordinário, tão complicado. E aí, existe ainda uma solução. E qual que é essa solução? Qual que é a solução deste momento? É um momento de despertar Jesus. Como assim, pastor Moura? Você está dizendo que Jesus está dormindo? Não, Ele está descansando. E quando eu digo despertar, é no sentido de chamar a atenção de Jesus. Porque a Bíblia nos afirma que aquele que cuida de nós, este não dormitará. Este está como exército à nossa volta para cuidar de nós. Então, quando eu digo despertar Jesus, não é tirar o sono de Jesus, mas é chamar a atenção de Jesus para que ele então se volte para o seu clamor, para o seu pedido de socorro. Porque a verdade é que ele estará sempre, sempre com os braços abertos, esperando por você. Esperando por este pedido de socorro, esperando por este momento onde Ele vai ouvir a sua voz, porque Ele não vai vir de maneira nenhuma como um intruso e entrar sem que você permita. É por isso que a palavra do Senhor nos afirma em Apocalipse, quando Ele mesmo diz: eis que estou às portas e bato, se ouvir a minha voz, eu entro e ceio contigo e você comigo. Mas Ele bate. Por quê? Porque Ele, mesmo sendo Deus, mesmo tendo o controle de tudo, é um Deus que é educado, diferente do inimigo da nossa alma. E talvez este momento tenha feito com que você esquecesse de que este Jesus ainda permanece no controle de todas as coisas. E aí este é o momento de você fazer assim como os discípulos, chamar a atenção de Jesus. Verdade é que quando os discípulos despertam Jesus, Jesus a Deus repreende. Porque temeis, homem de pequena fé? Mas o que Jesus estava querendo dizer com isso? Ei, assim como eu, você também pode. Ei, assim como eu faço, você também consegue. Não é que nós somos como Jesus ou que nós temos os poderes de Jesus. Não, não é isso. Mas Ele mesmo disse, quando estava chegando os dias dele voltar para o Pai: eu vou para o Pai e nós faremos as mesmas obras que Ele fez. Então Ele entende que nós também podemos
E nós também precisamos entender que nele nós iremos conseguir. Jesus, ele repreende os discípulos, assim como neste momento talvez ele esteja te repreendendo. Mas receba isso como o amor de Jesus. Porque em seguida, quando ele repreende os discípulos, ele se levanta e é assim que vai falar a palavra do Senhor. Ele se levanta e ele repreende o vento, ele acalma o mar naquele lugar. Aquela tempestade que estava deixando todo mundo desesperado, aquela tempestade que estava roubando de todo mundo naquele momento a paz, o sossego e a tranquilidade. Jesus chega naquele momento e fala para o mar: ei, acalma-te. E fala para o vento: ei, aquieta-te. E a palavra do Senhor vai dizer no verso de número 27, que os discípulos ali entre eles se conversavam, eles falavam um com os outros e dizia: mas que homem é este? Que homem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Tudo que acontece, ou tudo que esteja acontecendo contigo neste dia de hoje, você precisa entender uma coisa: por maior que seja o problema, por maior que seja a dificuldade, eu quero te dizer que Jesus, ele continua no controle. Ele continua trabalhando em seu favor. E eu quero te dizer com toda a certeza de que se você abrir a sua mente, abrir o seu coração, você vai viver o sobrenatural do Senhor. Você vai viver o extraordinário de Deus na tua vida. Porque este Jesus, ele não perdeu o controle. Este Jesus, ele está do nosso lado. Este Jesus ordenou que o Espírito Santo, o Consolador, lembra quando ele disse: eu vou para o Pai, mas eu vou rogar ao Pai que envie o Espírito Santo, o Espírito Consolador. Este é aquele que vai soprar em nossos ouvidos aquilo que nós precisamos ouvir. Mas nós só vamos entender o que o Espírito Santo está soprando sobre os nossos ouvidos quando de fato nós entendermos quem é Jesus. Quando de fato existir em nós essa sensibilidade. Às vezes nós não valorizamos quem nós somos. Às vezes, nós não confiamos, nós não acreditamos naquilo que a Bíblia diz que nós somos. Mas reflita comigo. Se você pegar uma nota de R$100 e de repente dobra ela ao meio, ela vai perder o valor dela? De maneira alguma. Se você de repente pega essa mesma nota de 100 e amassa ela na sua mão, ela vai perder o valor que tem? De maneira nenhuma. De repente você pega essa nota e joga em um canto escuro. Essa nota vai perder o valor que tem? De maneira nenhuma. Eu quero te dizer que você não é diferente. Por mais que as pessoas tentem te humilhar, por mais que as pessoas tentam pisar em você, por mais que as pessoas tentam te deixar isolado de tudo, de todas as coisas, eu quero te dizer, você é exatamente aquilo que a Bíblia diz que você é, filho amado do Senhor. Por isso, creia tão somente que este mesmo Deus que neste momento fala ao meu coração também fala contigo. Pare de acreditar naquilo que as pessoas dizem, sabe por quê? Porque quando alguém diz algo sobre você, você não precisa de maneira nenhuma carregar este peso daquilo que falam de você. Até porque quando falam de você, este que está falando fala mais sobre ele do que sobre você. E às vezes nós carregamos este peso daquilo que falam sobre nós. Mas pare de se preocupar com isso. Pare de se preocupar com isso. Eu quero te lembrar, Jesus continua no barco. Jesus continua do nosso lado. Quando eu falo de Jesus, é aquele que vive e reina. Porque o inimigo da nossa alma achou que tinha vencido quando conseguiu pregar Jesus sobre aquela cruz. Mas eu quero te dizer, ao terceiro dia, ele ressuscitou, para que neste dia de hoje nós
tivéssemos a oportunidade de estarmos aqui falando deste Jesus maravilhoso, que quando estava naquele barco, fez com que toda a situação, toda a tempestade cessasse naquele momento, mas quando estava diante do paralítico, fez com que ele viesse a caminhar. Quando se colocou diante daquele homem, naquele poço, no tanque de Betesda, fez com que aquele homem recebesse o milagre sem precisar entrar sobre aquelas águas. E eu quero te dizer, não será diferente na sua vida. Não será diferente na sua vida. Creia tão somente que independente da situação, independente da tempestade, independente do que você esteja passando, Ele é contigo. Ele é contigo. E tenha certeza de que verdadeiramente Ele está ordenando neste momento para que tudo cesse, para que tudo se tranquilize. E você vai contemplar com os seus olhos, esses mesmos olhos que viu tudo se acabar, tudo se afundar. Esses mesmos olhos irá contemplar o poder sobrenatural do Senhor, porque é isso que Ele faz na minha e na sua vida. Amém? Fique com essa mensagem, guarde essa mensagem no seu coração, em nome de Jesus, e que a paz dele resplandeça sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre o seu trabalho, em nome de Jesus. Amém